Glória a Deus. Como Deus é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Amados irmãos, se os irmãos pegarem exatamente nesse momento o smartphone, amém? Eu fiz questão de enviar para todos os grupos, exceto o grupo de senhoras que eu não tenho acesso. E aí alguma irmã que tem acesso ao grupo de senhoras, se puder repassar, é exatamente as figuras da última lição, tá bom? A última lição da Escola Bíblica Dominical, não é? E exatamente a lição número 9, a lição número 9. E por que nós vamos utilizar a lição número 9 hoje, né, pastor? Por uma razão simples. No próximo domingo nós temos a Santa Ceia. E aí, para não ficarmos atrasados, o que nós estamos fazendo hoje, então? Estamos adiantando a escola dominical que seria ministrada no próximo domingo pela manhã, né? E a escola dominical que seria ministrada não seria a lição 10, seria um complemento à lição 9. Um complemento à lição 9, tá bom? E esse complemento seria o tratar final do nosso querido assunto, e o assunto foi por amor ao seu nome. O Salmo 23, ele é muito interessante, nós estamos estudando todo o Salmo 23 com muita calma, e o texto áureo da lição está aí, você pode abrir seu smartphone, página 50, ok? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é muito interessante, nós vimos no domingo, pela manhã, exatamente a primeira grande noção do que é por amor ao seu nome. E vimos que é uma expressão que, em razão da espécie de poesia hebraica, ela se aplica literalmente a todo o Salmo. Então, não é só os 3 primeiros versículos que estão ligados a por amor ao seu nome. Todos os versículos que denotam bênçãos do pastor para a vida de cada uma das ovelhas, todos esses versículos são consequência de por amor ao seu nome. E aí tivemos a alegria de literalmente entender cada um dos objetivos que estão aqui na página 50, que como ovelhas, tudo o que temos e somos é pura misericórdia do pastor. Segundo objetivo, que como ovelhas, é muito triste acreditar que teríamos algo sem ele, o pastor. E, obviamente, gratidão e adoração é o mínimo a ser feito. É interessante que muitos entendem de forma errada essa expressão. Tem gente que diz assim, mas que Deus estranho, né? Que Deus narcisista, que Deus absolutamente egocêntrico, quer dizer que ele faz tudo por suas ovelhas somente para que o nome dele seja engrandecido, ele não ama as suas ovelhas. E aí no domingo passado, nós tivemos o prazer de, na página 51, ler vários textos que demonstram o amor de Deus por suas ovelhas. Não há dúvidas de que o texto não quer significar falta de amor, ao contrário, Deus faz tudo por amor, sim, também às ovelhas. Mas a grande questão aqui é exatamente o seguinte: quando você tem um Deus que ama as suas ovelhas, por que então no Salmo se tem por amor ao seu nome? Aí nós vimos
lá na página 52, o seguinte discernimento simples. Talvez o pastor queira nos ensinar que, como ovelhas, não temos nada pelo qual nos orgulhar. Assim, o nome a ser engrandecido é o dele. Daí porque, por amor ao seu o quê? Nome. Não por falta de amor à ovelha, mas se tem alguma coisa pelo qual a ovelha tem que se alegrar por tudo que ela tem, é em razão do pastor fazer tudo por ela. E aí chegamos à conclusão de que, veja aí na página 52 do seu smartphone, está bem destacado, no final da página 52. Por amor ao seu nome significa, não temos nada que nos orgulhar. Somos ovelhas e temos descanso, refrigério, segurança, alegria, paz e conforto. E não fizemos absolutamente nada para merecer qualquer coisa destas. Qualquer coisa destas. Então, por amor ao seu nome, significa, então, que Ele, Deus, literalmente se liga à ovelha em amor, dando a ela absolutamente tudo que ela precisa, e a ovelha tem, não em razão de suas qualidades, seu poder, seu discernimento, mas em razão de simplesmente, por misericórdia e graça, o pastor providenciar tudo para a ovelha. Então, se tem um nome que tem que ser glorificado no Salmo 23, é o nome do pastor. É o nome do pastor. E aí, veja na página 53, aí no seu smartphone, nós colocamos duas figuras com dois reis. Um deles, Nabucodonosor, e o outro, todo mundo já sabe quem é, Cristo. Todos os dois, eles são paralelos e eles são ênfases contraditórias e contrárias no tocante ao centro do por amor ao seu nome, que significa humildade e orgulho. Humildade e orgulho. Nabucodonosor é um exemplo de alguém que não soube reconhecer a grandeza de Deus, mesmo Deus se manifestando a ele através de sonhos, e mesmo Daniel tendo dito a ele, rei, te humilha perante o Senhor Deus. Ele não quis se humilhar. Ele olha para a Babilônia, ele diz, eis a grande Babilônia que eu construí, e aí as consequências foram humilhação completa. Já Cristo, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. E aí a consequência foi o quê? Literalmente engrandecimento. E aí, finalizamos a lição, lá na página 54, com duas definições que são muito caras para nós. Primeira definição, de orgulho. Orgulho é esquecer-se o que éramos e quem nos levou a estar onde estamos. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Porque o orgulho retira de nós a completa gratidão. E humildade é, após chegarmos, não esquecer o que realmente somos e porque fomos colocados onde estamos. E aí terminamos, obviamente, olhando para Cristo e tendo Cristo como nosso exemplo de absoluta humildade e bênção. É óbvio que a lição parece absolutamente completa, né? É óbvio que ela parece completa, mas eu, como escritor desta revista e desta lição, eu queria, neste ponto último, após a comparação Cristo e Nabucodonosor, eu desejava em meu coração trabalhar com os irmãos com o último exemplo do literalmente por amor do seu nome. E o último exemplo seria, obviamente, também mais um rei. Um rei que trabalha com essa questão de orgulho e humildade. E, obviamente, aqui não colocamos na lição, porque seria muito conhecimento para o domingo,
deixamos para hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a última parte dessa lição, que é justamente o rei Davi. O rei Davi. O rei Davi, ele está entre Nabucodonosor e Jesus Cristo. É muito interessante isso. O rei Davi, que é quem escreve esse salmo, ele passa por uma experiência, na verdade são duas grandes, mas eu quero explorar hoje a maior experiência que ele teve, por uma grande experiência com essa história de por amor ao seu nome, ou seja, com a experiência referente a orgulho e humildade. E é óbvio que trabalhando essa noite, então, com o rei Davi, a gente consegue fechar o estudo de número 9, e aí depois vamos para o estudo de número 10, e aí poderemos, aí sim, ver, por amor ao seu nome, parte 2. Então, só estou terminando a lição de domingo, que não pude terminar, e que os irmãos pensaram ter finalizado, mas aqui ainda viria Davi, resolvi não colocar, porque ficaria muito conteúdo. Ok, pastor, entendi direitinho, mas onde é que Davi entra aqui? É óbvio que eu não poderia deixar de analisar, por amor ao seu nome, sem olhar para Davi, sem verificar a vida de Davi no tocante a essa expressão tão importante do Salmo. E aí eu recomendo os irmãos que não tiveram a oportunidade de estar conosco domingo passado, que vejam o estudo em casa. E aí os dois juntos hão de complementar-se de forma maravilhosa. Quando nós pensamos em Davi, nós vemos Davi, no início da sua vida, simplesmente com uma noção muito interessante de existência. Davi tinha uma vida simples, de um jovem simples, numa aldeia simples, numa cidade simples, numa família absolutamente simples, e obviamente Davi não tinha problemas com orgulho. O início da vida de Davi é um início muito interessante. Quando Deus literalmente rejeita Saul e chama Samuel para que Samuel vá exatamente a Belém, irmãos, Belém era mais uma das cidadezinhas no meio de Israel. O profeta chega a dizer, e tu, Belém Efratas, de maneira alguma estás entre as menores de Judá, porque de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo. Então, politicamente, economicamente, geograficamente, estrategicamente, Belém e nada eram a mesma coisa. Venhamos e convenhamos. Agora, espiritualmente, Belém tinha um significado extraordinário. Extraordinário. Porque dali viria aquele que haveria de reger não só Israel, mas todos os povos. Ali nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que Belém, na época de Cristo, onde já se podia esperar de uma cidade como essa, uma grande pujança, era literalmente uma cidade simples. E quem era Davi? Davi era filho de Jessé, o belemita, ou seja, um dos habitantes de Belém. E quem era Jessé? Jessé era mais um em Belém. Uma família simples, humilde, cheia de filhos. E quem era Davi? Davi era o último da fila, amigo. Davi era o lá de baixo, era a raspa do tacho. E Davi era pastor de ovelhas e estava literalmente trabalhando para o seu pai. Vida simples, família simples, cidade simples, mas foi escolhido rei de Israel. E acostumado ao que era, Davi, quando foi ungido,
Nós já estudamos isso. Não deixou subir a cabeça absolutamente nada. Tanto é que ele, ao ser ungido, não exige posição diferente dentro de casa. Ele é ungido por Samuel. Ele volta a trabalhar, vida comum, e ele só vai conhecer o palácio em razão de quê, irmãos? Ele só vai conhecer o palácio porque o rei disse, eu preciso de um músico. E aí o rei, ao dizer, eu preciso de um músico, alguém que toque aqui porque eu estou com um coração estranho, eu estou com sensações estranhas, eu estou com emoções estranhas. E aí disseram, olha, lá em Belém tem um rapaz que toca muito bem, ele inclusive é valente e tal, e etc. Aí Davi tem o seu primeiro encontro com Saul e seu primeiro acesso ao reino. Ele literalmente vai estar com o rei para tocar. E por intermédio da música, Deus abençoava, Deus ministrava na vida de Saul e Saul acalmava. Né? Agora, olha que interessante. E ele continua durante muito tempo assim. É uma vida simples, que sai da cidade, vai tocar para Saul. E Saul retorna, vai cuidar das coisas do seu pai, até que um dia ele simplesmente tem um encontro com Golias. E ali a vida dele muda. A vida dele muda por quê? Porque ele, a partir daquele momento, ele é visto de forma diferenciada em Israel. E depois da vitória sobre Golias, ele passa a ser genro do rei, amigo. Genro do rei. A filha do rei é entregue a ele. Ele passa a viver no palácio. Ele passa a ser promovido, porque ele já passa a ser um dos homens que lidera um destacamento de homens em Israel. E ele passa a ter importantes vitórias contra os filisteus, os maiores adversários ali na época de Davi. Ali na época de Davi e de Saul. E aí o que acontece? Nada lhe sobe a cabeça. A Bíblia diz que ele entrava e saía com muita cautela. Ele, como gente simples, gente humilde, sabia o momento de sentar, o momento de levantar, onde sentar, onde levantar, o que fazer, como entrar, como sair. Né? Quando a gente lê a história de Davi, ele era tão cauteloso que parece que Davi era filho de pobre. Né? E a gente sabe disso, por quê? Porque todos nós que fomos criados em famílias mais simples, a mãe da gente, antes da gente sair para qualquer local, para a gente não passar vergonha, ela já chega e já vem com a lista completa do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Então ela já avisa, ó, pelo amor de Deus, não vai na casa dos outros fazer isso, nem fazer aquilo outro, nem fazer aquilo. Vem a lista completa. Né? Então, Davi parece que foi muito bem instruído por seu pai e por sua mãe, tanto é que ele no reino, a Bíblia diz que ele sabia entrar, ele sabia sair, ele sabia sentar, ele sabia levantar, ele sabia como se comportar. Né? Tamanha simplicidade. E olha, nada lhe subiu a cabeça, ele continua gente simples. E o problema, ele não parte para o trono, e ele aguarda, e ele tem um problema muito sério. Ele é casado com a filha do rei, e o melhor amigo que ele tem é o filho do rei, quem haveria de suceder Saul, que é Jonatas. E ele fica na dele, ele fica tranquilo, ele fica servindo, ele fica aguardando o momento dele. Né? Samuel era homem de Deus, e Davi sabia exatamente disso. Agora preste atenção, olha que fato lindo. Davi então continua a sua vida, só que Saul sente inveja, Saul passa a ir atrás de Davi para matá-lo. Davi passa bom tempo da sua existência fugindo de Saul. Ele tem, no mínimo, 2 grandes oportunidades para matar Saul, não mata, até que Saul morre. Não por intervenção de Davi. Saul morre. Morre Jonathan. E imediatamente levantam Davi como rei de 2 das tribos. Depois as outras 10 tribos chamam Davi para reinar e Davi unifica. Davi consegue fazer algo que ninguém tinha feito até aquele momento. Ele unifica
unifica Israel numa única nação, com um único povo, uma única identidade, um único orgulho, um único exército, e ele unifica e ele começa a ter vitórias atrás de vitórias, vitórias atrás de vitórias, vitórias atrás de vitórias, de tal forma que toda a geografia do poder de Davi, do território que ele conquista, é inclusive muito maior do que o território que Deus prometeu a Israel. Prometeu a Israel. As fronteiras aumentam. E aquilo que Davi não conquistou, Davi simplesmente tornou como escravo e servo seu os outros povos, porque era um costume da época. Era assim que era na época. E o que acontece? Davi, então, se torna o maior líder do seu tempo. O maior rei do seu tempo. E é interessante que a vida de Davi vem, até esse momento, uma vida de completa dependência, de completa devoção, de completo amor, de completa obediência a Deus, de completo discernimento, mas algo estranho acontece no coração de Davi. Algo muito estranho. Olha que interessante. Como assim algo estranho acontece no coração de Davi? Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Ok? Quando a gente abre no segundo livro de Samuel, capítulo 11, você tem a boa e velha história conhecida de Davi com Betseba. Davi com Betseba. E essa história, ela é fundamental esta noite, para você entender no que Davi se transformou. Aonde chegou o coração de Davi. E interessante que esse menino, absolutamente humilde, pequeno, tranquilo, reverente, ele se transforma em algo que literalmente ninguém podia acreditar que ele virasse aquilo. E já eu explico porque estou falando assim de Davi e falo com toda reverência à palavra de Deus. Olha que interessante. O texto começa em 2 Samuel capítulo 11 dizendo assim: na primavera do ano seguinte é o quê? As últimas batalhas que ele foi, as últimas terras conquistadas que estão aqui em 2 Samuel capítulo 10, que foram os sírios e os amonitas, a época em que os reis saem à guerra. Uai, pastor, nunca entendi esse termo. Época em que os reis saem à guerra. Na época de Davi, existia o direito de apossamento. Que direito era esse? Literalmente, você tinha o direito de lutar contra outros povos e, vencendo esses outros povos, você tinha o direito de trazer para si, literalmente, todo o despojo. Daí porque a expressão, época em que os reis saem à guerra. A guerra era mecanismo natural e normal. Não se preocupe com o que eu vou dizer agora, mas é verdade. De relações internacionais. Tu acredita nisso? Não tinha essa história de diplomacia. O que tinha era, eu me interesso pela tua terra, porque ela tem o que eu preciso. Vai me dar? Não. Vem tomar. Aí os povos se batiam entre si, e o mais forte dominava o mais fraco. Pastor, onde é que Deus está nisso aqui? Calma que um dia a gente vai estudar os problemas polêmicos do Velho Testamento à luz do direito de hoje. Tá? Mas eu quero que você entenda que em Gênesis, Deus deu a Adão o poder sobre a terra. O poder de controlar a terra. Deus nunca quis guerras, não estava no coração do Senhor guerras. Tanto é que Deus disse, a terra é enorme. Encham a terra, se multipliquem, mas encham a terra e vão viver em felicidade e abundância. Agora, com o pecado, o homem cai. E a partir do momento em que Adão peca, Adão abre
liderança da terra para tudo que existe de ruim, inclusive o direito de aprisionamento. Mas não se preocupe, tudo voltará ao devido lugar quando o Senhor Jesus vier no milênio. Tá? Preocupe-se não. Tudo voltará ao devido lugar. Deus deu 6 dias ao homem. O 7º dia é do Senhor. E o 7º dia está chegando. Não se preocupe. Justiça haverá na terra. Mas nesse momento aqui, você tem o quê? Você tem esse direito dos reis saírem à guerra para conquistar recursos para o seu povo. Acabou para o seu povo. É exatamente isso. É assim que era o direito na época. Davi sai para a guerra? Não, Davi está cansado, Davi quer dar uma descansada. Aí, segundo o texto, Davi envia Joabe, que é o seu grande general. E aí, o que ocorre? Versículo 2 em diante, todo mundo já sabe. A narrativa é absolutamente assustadora, irmãos, nos detalhes objetivos. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito, estava dormindo à tarde, andou no palácio. E aí do terraço ele vê uma mulher que estava se lavando. E o pior, a mulher era muito formosa, muito bonita. Aí Davi foi colher informações sobre ela. E aí Davi ficou sabendo que o nome dela era Betseba, que era filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E aí Davi simplesmente, versículo 4, envia mensageiros para trazê-la. E ela veio, ele se deitou com ela, porque tinha passado o período da menstruação, e ela voltou para sua casa. Irmãos, um texto como esse é assustador. Absolutamente assustador. Primeiro por quê? Porque a gente crê na palavra de Deus é por causa disso. Ela não esconde nada, não. Aqui não tem heróis que literalmente se fecham as noções sobre ele e se falam só as coisas boas, como os demais livros dos grandes homens. Não, é palavra de Deus. E aqui você tem uma atitude de alguém que podia ser todo mundo, menos Davi. Aqui você tem a atitude de alguém que literalmente diz assim: uau, que corpo. Quem é? É Betseba. É esposa de um dos meus valentes. Ótimo, chame-a para cá. E aí Davi diz: olha, querida, se deite porque eu vou te possuir. E acabou. Irmãos, quem é que tem a capacidade de fazer isso? Somente alguém que perdeu a noção de quem é. Ou então, somente alguém que pensa ser e se esqueceu de quem o colocou ali. Davi disse para si, porque para fazer isso, Davi pensou: meu Deus, que mulher, eu quero essa mulher. Mas essa mulher é casada. Mas espera aí, eu sou o rei. Então essa mulher é minha. Mas ela tem marido? Não, o marido é só um soldado meu. Isso aqui é meu. E eu uso como eu quiser. Porque eu sou. Foi isso. Olha o que Davi se tornou. Olha o que Davi se tornou. Davi se esqueceu de quem era o Senhor. E Davi pensou literalmente que o Senhor era ele. Ele pensou que era Senhor sobre Israel. Ele pensou que era Senhor sobre as pessoas. Ele pensou que era dono de tudo.
Qual é a diferença aqui de Davi para Nabucodonosor, irmãos? Porque Nabucodonosor simplesmente olha para a Babilônia e diz: não é esta a minha Babilônia, que eu fundei, que eu fiz, que eu realizei para minha grandeza. Davi precisava falar alguma coisa aqui, irmãos? Não. A atitude dele é essa. É tudo meu e eu quero. A insensibilidade foi tão grande que o texto continua. E lá no versículo 5, porque do versículo 4 para o 5, é mais ou menos assim: Fia, já te usei, tá? Obrigado, tchau, porque eu tenho mais o que fazer. Eu já alcancei o orgasmo e é só isso que me interessa. Então, tchau. Do versículo 4 para o 5, é interessante porque o 4 termina assim: e ela voltou para sua casa. Sabe aquele objeto que a gente usa e terminou de usar, tá bom? Olha onde Davi chegou. E aí, versículo 5 é engraçado, que diz assim, ó: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Mas isso é porque a minha versão, um pouquinho mais moderna, nas versões antigas, tem uma palavra engraçada, muito engraçada. A sua Bíblia está diferente aí, no versículo 5, tem uma palavra engraçada antiga, pejada, se não me falha a memória. É isso, pastor? Pejada. Você pode imaginar o que é uma mulher pejada? Engraçada, né? Essa expressão, né? Prenha. Pejada significa prenha. Tu acredita nisso? Gente, esse negócio de prenha é para vaca, né, meu amigo? Para vaca. Mas era a expressão, eu tô prenha, tô pejada. Aí hoje eu estou grávida. Olha que interessante, irmãos. Aí Davi, quando soube que a mulher estava grávida, aí a partir do versículo 6, todo mundo já sabe. Davi disse assim: tenho que dar um jeito. Chama Urias de volta. E aí o plano era simples. Ele chega, dorme com a mulher, 9 meses depois, ou 8 meses, ou 7 meses, ainda não está com barriga, não tem problema. Não tem problema. O filho é dele. Urias vem. O problema é que Urias, por incrível que pareça, depois do pedido do rei, no versículo 8, desce à tua casa, lava teus pés. E aí é óbvio, desceu para casa, lavou os pés, está lá a esposa linda, vai se deliciar com a tua esposa. E aí o que acontece? Urias não desceu, ficou à porta do palácio, não fez. E aí Davi, ainda lá no versículo 6, no versículo 10, vem dizendo: meu Deus do céu, mas por que você não desceu à tua casa? Engraçado, né? Urias, o heteu, que aparentemente era alguém que não era do povo de Deus, pelo menos a origem dele é diferente, e que seria alguém que se associou ao exército de Davi, talvez por questões mercenárias, tem gente que diz isso. Ele tem uma consciência espiritual muito maior que Davi. Olha como Deus usa Urias para falar com Davi. Olha o versículo 11. E respondeu Urias a Davi: a arca, Urias sabia o que era a arca de Deus. A arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento.
como poderia eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. A consciência de Urias era maior que Davi. E Davi disse, bem, agora não dá para fazer mais nada. Davi escreve uma carta, diz, então fica aí, deita, dorme, escreve uma carta. Lógico que eu não estou indo a detalhes de todo o texto, porque não me interessam os detalhes completos do texto, me interessam outros detalhes. E aí Davi simplesmente pega e, literalmente, na carta, pede para que Joabe coloque Urias no ponto mais forte de batalha, nevrálgico, ou seja, onde a peleja é mais ranhida, né? E Davi dá uma ordem estranha, que os valentes que estão com ele se afastem. Por quê? Porque Urias era um dos valentes de Davi. Valente de Davi era um homem que tinha habilidades militares superiores. Então Urias era um daqueles homens que tinha capacidade de... eu estava lendo hoje, os valentes de Davi, eles tinham capacidade de simplesmente feitos heróicos. Teve valente de Davi que simplesmente invocou com um leão, como já lhe falei. O leão fugiu dele, ele correu atrás do leão. O leão caiu numa cova. Ele olhou e disse agora, e caiu dentro. E matou o leão, o cabra. Tem valente de Davi que simplesmente desarmado foi atacado por um egípcio que dava 3 dele. Ele tomou a arma do egípcio, ele matou o egípcio. Tem valente de Davi que matava de 20 a 50, tranquilamente. E por que retirar os valentes de perto de Urias? Para que Urias realmente morresse. E olha que ainda havia a possibilidade de Urias vencer. Joabe leu aquilo, cumpriu e mandou o recado. Urias está morto. A sensibilidade espiritual de Davi é tão fantástica, tão fantástica, tão fantástica, que simplesmente Davi responde assim, é a vida. Quando ele diz que a espada mata um e a outro, ele está dizendo, é a vida. E aí o texto termina dizendo assim, que, versículo 27, Davi manda buscar essa mulher para que ela se torne mulher em sua casa. E aí a criança gerada vem ao mundo. É óbvio que Davi, de forma muito estranha, Davi tem que ser confrontado por Deus, e o que eu acho fantástico é que no capítulo 12, Natã chega perto de Davi, conta uma história muito interessante. Meu senhor, nós estamos com um problema em Israel. Me conte, Natã, o que é? Não, tem um indivíduo que tinha tantas ovelhas, e aí ele recebeu alguém que estava viajando, e aí ele foi na casa do outro, que só tinha uma ovelha, tomou a ovelha, matou, deu de comer para o indivíduo que estava viajando, e como é que a gente faz? Rapaz, Davi ficou indignado. Davi chegou, levantou indignado e disse, esse homem tem que sofrer muitas vezes mais, 4 vezes, e tem que morrer. Aí Natã olha para a cara dele, todo mundo sabe disso, e diz, esse homem és tu, rei. A cara de Davi cai na hora. E o que eu acho fantástico é o que Deus fala por Natã. Versículo 7. É fundamental para entender esse texto. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu
te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor. Eu te dei as mulheres do teu Senhor em teus braços. Eu te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria muito mais. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos olhos do Senhor? A Urias o Heteu matastes a espada e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele matastes com a espada e os filhos de Amon. Irmãos, por que Deus faz questão de chegar para Davi e dizer: eu te dei, eu te dei, eu te dei, eu te dei, eu te dei? Porque Davi, chegou um momento da vida dele que ele pensou que ele tinha a possibilidade de ter conseguido alguma coisa. Está lembrando da lição? A lição nos ensina, de forma muito clara, muito simples, absolutamente simples. Pegue a página 52. Pegue a página 52. Lá em cima. Lá em cima. Pegue a página 52. Bem, à luz de todos os versículos que acabamos de ler, a questão, por amor do seu nome, não é evidência de falta de amor do pastor pelas ovelhas. Há algo mais profundo a ser visto aqui. Talvez o pastor queira nos ensinar que, como ovelhas, não temos nada pelo que nos orgulhar. Assim, o nome dele deve ser engrandecido. E daí porque vem, por amor ao seu nome, significa, não temos nada que nos orgulhar. Somos ovelhas, temos descanso, refrigério, segurança, alegria, paz, conforto. E não fizemos absolutamente nada para merecer qualquer dessas coisas. Daí, por amor ao seu nome, você não passa de ovelha e tudo que tem fui eu, Deus, que te dei. Então, não te esqueças disso. Esse é o motivo pelo qual Deus joga na cara de Davi: eu te dei, eu te dei, eu te dei, eu te dei, eu te concedi. Ou seja, Davi teve problemas literalmente com orgulho. E Deus tem que confrontá-lo, tem que arrebentá-lo, para que ele volte literalmente a ser o Davi, pastor. É por isso que eu creio que quando Davi escreveu esse salmo, irmãos, ele não escreveu no início da sua vida. Ele não escreveu no meio da sua vida. Ele escreveu ao final da vida. Porque para Davi, literalmente no meio do salmo, colocar por amor ao seu o quê? Nome. Reconhecendo Deus em tudo, ele com certeza já tinha passado por essa experiência, que foi uma das duas experiências do auge do orgulho da vida dele. E olha que ele não aprendeu tanto com essa experiência, ele aprendeu muito. Teve uma outra pior ainda, que foi a do censo. Mesmo passando por isso, ele foi atingido de novo pelo orgulho. De novo. Porque a história do censo, quando nós chegarmos nela, os irmãos vão ver que assustadora é. É muito mais assustadora do que esta aqui. E ele chora, e ele clama, e ele busca a Deus, e
ele na hora confessa, ele cai em si, ele diz, pequei contra o Senhor, lá no versículo 13, e Natan disse, olha, fique tranquilo, o Senhor já perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas a consequência do teu pecado você vai pagar. A consequência você vai pagar. Primeira coisa que Deus fez, matou o filho do adultério. Por que Deus fez isso, pastor? Você acha que você vai matando o filho dos outros e você não vai sentir na sua carne o que é perder teu filho, não? Davi destruiu uma família, irmãos. Davi matou Urias. Deus disse, foi você que matou, não foram os amonitas, não. Foi você. E você agora vai sentir a pior dor de um homem. Irmãos, dizem que não há dor maior na vida de um homem que sepultar seu filho. Não há. Dizem que um homem consegue superar a dor da separação quando ama a esposa. E aí, tendo feito besteira, a perde. Ou então, quando a esposa fica louca e vai atrás de um doido, o homem consegue superar essa dor. Dizem que o homem consegue superar a dor da perda patrimonial, porque para um homem, a perda patrimonial, a perda da autossubsistência, da possibilidade de nutrir uma casa com seu trabalho, é doloroso demais, porque ele se sente tudo, menos homem. Porque ele é feito para prover, e ele não consegue prover. Mas é possível superar. Agora dizem que não há como superar a morte de um filho. Dizem que é a pior das dores. Por isso que o amor de Deus é incomensurável. Às vezes eu fico em casa nas loucuras mentais. Todo mundo tem seu dia de loucura, não é verdade? A gente não fica pensando em loucura. Eu às vezes fico pensando, quem me ama mais? Se o pai ou se o filho? E aí, na minha mente limitada, não tem como chegar à conclusão, né? Porque aí o amor de Deus se torna incomensurável. Porque perder um filho é uma coisa, mas matar o filho para dar vida a outro é um amor fora do comum. Escute. Deus não poderia poupar essa criança? Poderia. Mas tadinha da criança, não. A criança, graças a Deus, está muito bem. Você pode ficar tranquilo. O próprio Davi disse, eu a encontrarei. Porque Davi sabia que ia ser salvo. E a criança estava salva. Você pode ler no texto, Davi diz que ele a encontraria. Mas Davi teve que enterrar o seu primeiro filho. Sim. 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 Ele acabou com isso. Ele acabou com isso. É terrível. Olha que interessante. Você já pensou que Natan olha para ele e diz assim, ó, o que você fez em escondido, vão fazer com você ao vivo e a cores. E aí Absalão vem lá na frente, e Absalão se deita com todas as concubinas do pai na frente de todo o povo, para humilhar o pai. E o que eu acho interessante é o seguinte, versículo 6, Davi, quando ouve a história da cordeirinha,
ele diz assim, pela cordeira, restituirá o quádruplo. Incrível, né? Davi perde um filho. Davi vê uma filha perdida. E o pior, a única filha que teve. Eu posso estar enganado. Mas Davi só teve uma filha. Pelo menos aqui a Bíblia dá um nome. Essa filha, linda menina, ela foi objeto de desejo por um irmão. Tinha em comum o mesmo pai e mães diferentes. Tamar. E um dos filhos de Davi, chamado Amon, meu Deus do céu, a minha mente, é Amon ou Aminon? É Aminon, não é? Isso, Aminon. Aminon se apaixona pela menina e Aminon simplesmente diz que está doente e diz, só se a minha irmã vier me dar comidinha na boca. Davi permite que a irmã vá dar comidinha na boca. Aminon avança para a irmã e estupra. E você acredita que Aminon, ao fazer isso, Davi não toma providência nenhuma? Alguns autores dizem que Davi não teve condições psicológicas de repreender o filho dele, porque ouviria do filho. Espera aí, você não fez o mesmo? Você não pegou a mulher proibida? Porque eu não posso. Exatamente. Porque eu não posso. A menina foi humilhada publicamente, todo mundo sabia. A menina sofreu morte moral. Morte moral. Aí, o bonitão mal sabe que a menina tem irmão, Absalão. Absalão disse, eu quero dar uma festa no bosque, caçar com meus irmãozinhos. A Bíblia diz que todo mundo sabia que Absalão ia matar Aminon. Aminon foi, Absalão matou. Davi confrontou Absalão? Será que Davi pensou, se eu for falar com Absalão, será que Absalão vai jogar na minha cara? Mas espera aí. Você não fez isso com Urias? Que moral tem? Será que passou isso na cabeça de Davi? Aqui não é Bíblia, aqui é ilação mental minha. E aí Absalão simplesmente vai no cofre real, pega as riquezas do reino, levanta um exército, vem contra Davi e Joabe mata Absalão. Conte comigo. Criança, Aminon, Absalão e moralmente quem estava morta? Tamar. Tudo porque alguém se esqueceu quem era o Senhor. Pensando ser o Senhor. Tudo porque alguém se perde no tempo e no espaço e acredita que, de alguma forma, aquilo que agora está na mão dele foi produto, talvez, dele. Porque ele se perde consigo mesmo, de tal forma que ele vê
tudo como objeto, à sua mão, à sua disposição, fazendo o que quiser. A vida de um homem é um nada. A santidade do casamento de uma família é um nada. A pureza sexual de uma mulher é um nada. É todo objeto na minha mão. Gente, só quem está dominado pelo orgulho pensa assim. Davi foi de um extremo entre a humildade e a arrogância e o orgulho. Davi foi um misto de Cristo e de Nabucodonosor. Para Davi chegar à conclusão que está no Salmo 23, vá comigo agora. Salmo 23. Demorou. Para Davi escrever o que ele escreveu aqui, por amor ao seu nome. Não foi em qualquer momento da vida. Porque como vimos na última escola bíblica dominical, por amor a seu nome, irmãos, não é somente um aposto explicativo, e aí se ligaria só a guia-me pelas veredas da justiça. Não se liga só a guia-me pela vereda da justiça. Não é só uma oração substantiva e explicativa. E aí se ligaria ao versículo 1, 2 e 3. E aí o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos, me conduz mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, e tudo isso por amor do seu nome. E aí o resto não é por amor do seu nome. Não. Aqui é poesia hebraica. Aqui você tem um termo de ligação que é central para tudo que está antes e tudo que está depois. Então presta atenção. Eu como ovelha, eu consigo achar pastos verdejantes para deitar-me. Eu consigo encontrar águas tranquilas para beber. Eu consigo eu mesmo refrigerar minha alma. Eu consigo andar pelas veredas da justiça. Eu como ovelha, eu consigo andar sozinho pelo vale da sombra da morte. Eu tenho como ovelha vara e cajado para me consolar a mim mesmo. Eu consigo preparar para mim mesa na presença dos meus inimigos. Eu consigo ungir minha cabeça com óleo que eu consegui. E eu consigo fazer meu cálice transbordar. Eu tenho capacidade de gerar bondade e misericórdia por todos os dias da minha vida. E eu tenho ainda a capacidade de, por meus méritos, habitar na casa do Senhor eternamente. Tudo isso depende do pastor, não é? E tudo isso ele faz por amor ao seu o quê? Nome. Não porque ele queira engrandecer o nome dele. Não, ele não precisa disso. O nome dele já é grande. É só para eu não me esquecer que eu sou ovelha, que eu nada consigo, que eu tudo tenho em razão da misericórdia dele. Então, se algum nome tem que ser glorificado, é o nome dele. E daí, na poesia hebraica, isso aqui é um termo de ligação, e ele é central para tudo. Então, como ovelha, eu não tenho que me orgulhar de nada, eu não passo de ovelha a vida inteira. Se eu tenho que me orgulhar, é no pastor, é no amor do pastor, é na capacidade do pastor, é no poder do pastor, é no discernimento do pastor, é na graça do pastor.
é na vida amorosa do pastor. Agora eu tenho que entender o seguinte. Na última lição eu peguei 2 exemplos. Nabucodonosor, alguém completamente longe de Deus e das coisas de Deus, mas que Deus deu a oportunidade dele conhecer. E Jesus Cristo, alguém completamente junto, completamente diferente. Um exemplo do orgulho, o outro exemplo da humildade. E hoje, fechando, o escritor do Salmo. O escritor do Salmo, ele tem na primeira fase da vida dele a noção perfeita de que era ovelha. Na segunda fase da vida dele, do poder, da glória, da majestade, ele se perde um pouco e ele pensa que ele é o Senhor. Mas depois ele volta. E ele termina a vida dele sabendo que ele não passa de ovelha. E aí ele escreve esse salmo tão lindo. E no coração do salmo está por amor ao seu nome. E aí finalmente, finalizando, agora sim, todo o estudo 9, eu peço que você abra na página 54, no seu smartphone. E não se esqueça que orgulho é esquecer o que éramos. E quem nos levou a estar onde estamos. Se Davi não se esquecesse quem ele era, e quem o levou a estar ali, ele não tinha feito o que fez. Humildade é, após chegarmos, não esquecer o que realmente somos e por que fomos colocados onde estamos. Amado irmão, creia. Acompanhe comigo a leitura. Página 54. Como ovelhas, tudo o que temos e somos é pura misericórdia do pastor. Como ovelhas, é muito triste acreditar que teríamos algo sem Ele. Ele, o pastor. Gratidão e adoração é o mínimo a ser feito. Humildade e submissão é vida cristã no mais alto nível. O salmista sabia o que tinha escrito. E aqui está a maior prova de que Davi, escrevendo esse salmo, como cremos, ele o fez em idade avançada, porque para colocar esse elemento de transição, por amor ao seu nome, ele aprendeu muito. Muito, muito, muito. Eu espero que eu e você não precisemos apanhar tanto para aprender por amor ao seu nome. Espero que a gente não deixe a posição de ovelha e entenda que toda vez que olhamos para Ele como pastor, aí sim, nada do que está no Salmo 23 nos falta. E lembre-se, não é porque eu e você merecemos, mas é por amor ao seu nome. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo discernimento. É palavra difícil, Senhor, mas necessária. Guarda-nos do orgulho, Deus. Guarda-nos da altivez. Guarda-nos, Senhor, de tudo que pode destruir a nossa vida. E ajuda-nos a entender que só temos, somos e continuamos tendo e sendo
por amor ao seu nome. Glorificado sejas tu, exaltado sejas tu, bendito sejas tu, para todos sempre. Nós somos gratos. Obrigado pelo privilégio de existir, pelo privilégio de ter acesso à tua palavra e pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa. Nunca retire de nós, Senhor, o por amor ao teu nome, porque queremos te louvar e engrandecer para todo sempre. Amém. Vamos cantar?